Então bora dar continuidade ao projeto da leitura comentada do livro Ação, Tempo e Conhecimento, do professor Biratan Jorge Ório, dessa vez abordando o capítulo 5, a teoria austríaca da moeda. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio. Esse é um canal de viés austro-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, hoje é dia de dar continuidade à leitura comentada do livro Ação, Tempo e Conhecimento, o capítulo 5, que se chama Teoria Austríaca da Moeda. Se você não sabe o que está acontecendo, se esse é o primeiro vídeo no canal, primeiro, se inscreva, muito importante, ajuda o canal a engajar, aumentar o número de inscritos. Mas eu recomendo que você não comece a assistir essa série por aqui e, na verdade, nem pelo primeiro capítulo dessa série, que é a introdução do livro aqui. Essa série começou na leitura comentada do livro dos proto-austríacos a Menger, que eu fiz entre o final do ano passado e o começo desse ano, entre dezembro e janeiro. E basicamente é uma base para chegar nesse livro. O objetivo desse livro é ensinar você economia usando as teorias da Escola Austríaca de Economia como base. Mas antes de chegar nas teorias da Escola Austríaca de Economia, tem a galera que inspirou a Escola Austríaca de Economia, que é o objetivo da leitura comentada dos proto-austríacos a Menger, que é um livro muito bom, recomendo também acompanhar. Então aqui na descrição vai ter a playlist desse livro e a playlist do livro atual, que é o Ação, Tempo e Conhecimento. Para caso você já tenha acompanhado aquela e chegou aqui perdido, então você vai lá e acompanha desde o primeiro vídeo. Do contrário, se não é o seu caso, volta lá na leitura comentada dos proto-austríacos a Menger e começa de lá para poder acompanhar tudo certinho e chegar até esse ponto. Se você já está acompanhando a leitura, então, primeiro, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. E se você está acompanhando e não é inscrito, se inscreva. Ajuda o canal, deixa seu comentário também. A métrica do YouTube mudou, tá? A forma como ele interage com os vídeos, então deixe comentários, principalmente desses livros, dessas leituras que são mais longas, mais complexas, demandam mais tempo para poder fazer, porque ajuda a engajar, aumentar para mais gente. Porque esses vídeos aqui, eles são vídeos para longo prazo, mas também ajuda um pouquinho, né? Pegar um pouco de view aí no curto prazo para ajudar o canal também. Por padrão, toda a leitura comentada eu sempre deixo os links para download e compra do livro, então estão aqui na descrição, junto com algumas outras leituras que são sugeridas nessa leitura comentada aqui também, alguns artigos que complementam assuntos pontuais do livro, ou eventuais coisas que eu for deixando aqui na descrição para vocês. Sem mais delongas, vamos entrar aí no assunto do vídeo, que é a Teoria Austríaca da Moeda, capítulo 5, primeiro tópico, Introdução. As diversas escolas de pensamento econômico concordam com a ideia intuitiva de que as variações observadas nos níveis absolutos de preços têm algo a ver com as variações verificadas nos volumes das moedas existentes na economia, embora haja consideráveis discordâncias no que se refere ao papel específico desempenhado pela moeda na relação causal que conduz aos processos inflacionários, assim como nas diferenças entre os impactos que a moeda produz na economia no curto prazo e no longo prazo, e também no que diz respeito à própria definição de inflação. O objetivo desse capítulo é de apresentar, embora resumidamente, o pensamento dos austríacos sobre os importantes fenômenos monetários. Isso aqui é uma das coisas que mais tem divergência entre a escola austríaca e as demais escolas de pensamento. Eu não sei nem se dá para chamar essas escolas de pensamento econômico, porque eles fazem tudo menos economia. Porque, por exemplo, definição de inflação. Para eles, inflação é o aumento generalizado de preços. E a definição de inflação não poderia estar mais equivocada do que essa definição. A inflação é o quanto de base monetária o governo expande. Ele pode expandir via impressão de moeda, ele pode expandir via redução de depósitos compulsórios no banco. Depósito compulsório, resumidamente, é o seguinte. Digamos que o Banco Central Brasileiro obrigue cada banco do país a ter um depósito de 20% na sua conta. Se ele diminuir essa obrigação de 20 para 10, então significa que cada banco pode emprestar 10% da reserva que ele tinha anteriormente depositada no banco de maneira para outras pessoas, de maneira menos rígida, né? Porque agora não tem mais aqueles 20%. Então, basicamente, isso significa uma impressão de moeda. O governo pode emitir moeda, por exemplo, aumentando título de dívida, emitindo título de dívida, falando, empresta dinheiro aí, isso é uma forma de emissão de moeda. Então o governo tem várias formas de imprimir moeda, todas elas dão no mesmo resultado, que é na mesma consequência, melhor dizendo, que é o aumento generalizado de preços. Então a inflação, ela não é o aumento generalizado de preços, ela é a expansão da base monetária sem lastro prévio em poupança
adquirida anteriormente. Ou seja, ninguém está poupando mais dinheiro, não teve um aumento expressivo do quanto de dinheiro que as pessoas têm em caixa. Isso aqui vai ser discutido mais para frente, dessa questão da demanda por moeda. Não aumentou isso, mas simplesmente se aumentou a quantidade de moeda que existe. Então isso gera a consequência que é o aumento generalizado de preço. Então inflação é sempre a impressão de moeda sem lastro prévio em poupança. Inflação é sempre culpa do desgraçado do político que imprime moeda. Então sempre que você vê ali na televisão algum economista, pseudo-economista falando não, inflação é um aumento generalizado de preço, você já sabe que ele é burro, que ele não faz a menor ideia do que ele está fazendo, e muito provavelmente, se você verificar bem, ele está na folha de pagamento do governo aí de algum jeito. Ou é funcionário público, ou recebeu bolsa pública, ou foi formado em escola pública. De algum jeito ele está envolvido com o Estado, então ele não é um economista. Ele é só um propagandista de mentiras convenientes para o Estado. Então rejeitem o que ele diz. Mas vamos lá. Como observou Rothbard, a teoria monetária austríaca virtualmente começa e termina com o monumental, está em alemão aqui, mas é o Teoria da Moeda e do Crédito, que é o livro do Mises de 1912. No ano de 1903, um economista especializado em assuntos monetários e influentes no meios acadêmicos, Karl Helfferich, acho que é assim que se pronuncia, lançou um desafio à escola austríaca no sentido de que, embora Menger, Weiser e von Bawerk houvessem obtido extraordinários progressos no que se referia à análise de valor e dos mercados, isto é, naquilo que hoje conhecemos como microeconomia, não tinham conseguido o mesmo sucesso no campo dos problemas monetários. De fato, o conceito de utilidade marginal não fora ainda utilizado para explicar a determinação do valor da moeda, que continuava sendo analisado pela metodologia desenvolvida pelos economistas clássicos ingleses, que tratava as questões monetárias em um compartimento isolado, sob um ponto de vista macroeconômico, que a separava das teorias da utilidade, do valor e dos preços relativos, desenvolvendo-as mediante conceitos de agregados econômicos, tais como níveis gerais de preço, velocidades e produto nacional. Basicamente uma espécie de análise pelo PIB. Em outras palavras, a tradição da teoria quantitativa da moeda, bem como, já nos anos 1930, a teoria da preferência pela liquidez, de Keynes, e a partir da década de 50, a reafirmação monetarista da teoria quantitativa e as que lhe seguiram, como a análise de Philip Kagan sobre a demanda de moeda sob condições de hiperinflação, fixando-se na metodologia da macroeconomia, não conseguiram estabelecer uma base microeconômica para o estudo dos problemas monetários, o que tornava essas teorias, mesmo a importante contribuição de Milton Friedman, um tanto desligadas da ação humana observada no nível dos indivíduos, que é fundamental para que a ciência econômica tenha aplicabilidade ao explicar o mundo real. A única exceção, embora parcial, a esse desligamento fica por conta dos trabalhos desenvolvidos a partir do final dos anos 60 por Robert Lucas, Thomas Sargent e Neil Wallace, e que vieram a constituir o que hoje denominamos de nova macroeconomia, ou escola das expectativas racionais, bem como as contribuições de Robert Clower e Axel... Eita, nome complicado. Leijun Wood, F. Wood, sei lá. Enfim, o nome do homem é complicado aqui. Mas é o tal do Axel aí. Nos anos 60 e 70. Então, isso aqui é basicamente o professor dando uma geral aqui sobre a questão da moeda e tudo mais. Só que nota que nenhum deles, assim, só a galera da Escola das Expectativas Racionais, que chega um pouquinho perto, tá, mas não é lá muito correto ainda, que vai abordar a questão da moeda e tudo mais. Mas, claro, né, como sempre, eu costumo dizer que existem duas teorias econômicas, as austríacas e as erradas. Os austríacos responderam isso aqui e vamos chegar aqui na parte que o Mises responde isso aqui. Pois bem, Mises, em seu citado livro de 1912, que ele amadurecera desde 1906, solucionou satisfatoriamente o desafio de Helfferich, ou seja, o cara basicamente falou: e aí, austríaco, como é que vocês respondem isso aí? Vocês não são os bichão mesmo? E o Mises falou: manda pro pai aqui que o pai responde. E aí ele respondeu: aplicando a análise da utilidade marginal de Karl Menger, que fora anteriormente utilizada tão somente para explicar a determinação da demanda do consumidor e dos preços de mercado, ou seja, questão da utilidade marginal, voltem nos capítulos anteriores para entender o que é, não vou explicar aqui porque senão fica muito longo, mas seguindo, aos fenômenos da demanda e da moeda em seu valor ou preço. A partir da teoria do dinheiro e do crédito, cuja segunda edição de 1924 integrou as teorias da moeda, do capital e da utilidade marginal para explicar os problemas da inflação, da recessão e dos ciclos econômicos, os fenômenos monetários passaram a ser analisados em conjunto com os demais fenômenos econômicos, como os de oferta, demanda e preços, sem a necessidade de serem isolados nos conceitos de velocidades, níveis gerais de preço ou equações de troca. Ou seja, basicamente a primeira edição não abordava esses conceitos, a segunda expandiu isso e melhorou a obra. Basicamente isso.
A contribuição de Mises à teoria monetária começa a partir de sua solução para o problema da circularidade, ou círculo austríaco, e de sua demonstração de que a moeda, ao invés de ter sido inventada de modo pré-concebido pelo homem, sob a forma de um contrato social, é uma instituição resultante de ações individuais não intencionais, nas quais os agentes econômicos foram percebendo a superioridade, em termos de geração de estados mais satisfatórios, das trocas indiretas, isto é, as efetuadas mediante a utilização de um meio de trocas em relação às trocas diretas. Tal meio de troca, a moeda, é o mais negociável, o mais aceito em todos os demais bens, e o seu desenvolvimento deu-se, para usarmos a linguagem Hayek, como uma ordem espontânea. Então, o que isso quer dizer? Que algum bem, algum meio ali, alguma moeda, que ainda viria a ser chamado de moeda, né, mas algum bem econômico, ele passou a ser utilizado como moeda em algum ponto da história. Isso é bem interessante porque quando você vai para sítios arqueológicos, essas coisas assim, o pessoal de paleontologia, paleontologia não, paleontologia a partir de dinossauro, mas enfim, a galera que seja arqueológico vai estudar esqueleto, essas coisas assim mais antigas de civilizações, você nota que eles sempre acham uma coisa que é comum em vários lugares, sei lá, uma escavação no mercado, onde acreditava ser um mercado, você sempre vai encontrar várias moedas. Então, ao longo da história, você sempre vê o ser humano atribuindo alguma coisa um valor de um meio de troca universalizável, que é o que a gente chama de dinheiro. Isso é bem desenvolvido, tá? Tem um livro sobre isso, que é A Origem do Dinheiro, que é do Carl Menger. Eu vou deixar ele aqui na descrição como uma leitura complementar aqui para vocês darem uma lida lá nele. É um livro muito bom, tá? Bem simples, esse não é um livro técnico, acadêmico, não, é bem simplesinho mesmo. O Menger ali tá bem de boa, numa linguagem bem amigável para vocês entenderem esse fenômeno da moeda. Que o Mises vai explicar aqui e resolver esse paradoxo, aparentemente. Mas vamos lá. Os livros-textos listam como funções básicas da moeda a de meio de trocas, a de unidade de contas e a de reserva de valor. A dificuldade, contudo, consiste em saber quais, dentre os diversos ativos financeiros desempenhando tais funções, possam ser caracterizados como moeda, fato que gerou conhecidas controvérsias entre os economistas. Sob o ponto de vista da teoria monetária moderna, entretanto, o que se requer, mais do que uma simples e universal definição de moeda, é a solidez de uma teoria que consiga explicar os fenômenos monetários. De acordo com a escola austríaca, uma boa teoria monetária deve partir do pressuposto que a demanda por moeda a demanda de moeda por parte de um indivíduo depende de suas estimativas a respeito do poder de compra da moeda em termos dos preços de ontem, ou seja, do passado. De fato, cada indivíduo, ao decidir a porção de sua riqueza ser mantida sob a forma de moeda, liquidez não usada, deve subjetivamente estimar a utilidade marginal de cada unidade monetária, ou seja, seu poder de compra ou ainda seu preço. Ocorre, porém, que o poder de compra da moeda, por sua vez, depende fortemente dos saldos monetários que os indivíduos decidem manter, isso é, de suas demandas individuais de moeda. Então, basicamente, isso aqui é o professor reafirmando de novo que tem a questão do quanto que as pessoas poupam, que isso pode influenciar no preço no valor da moeda em si, ou seja, nos juros, que é o preço do dinheiro, em última análise. Mas isso aqui vai ser melhor explicado aqui no segundo tópico. O problema da circularidade ou círculo austríaco. Eis então o problema da circularidade. Já que a demanda de moeda e, portanto, sua utilidade depende de seu preço pré-existente ou poder de compra, como pode então este ser explicado pela demanda? O leitor deve observar que essa aparente armadilha circular surge somente ao tentarmos aplicar a teoria da utilidade marginal para explicar a determinação do preço da moeda. Ele não existe para os outros bens e serviços. Ao estabelecermos nossas escalas de valores para tênis, sorvetes ou canetas, por exemplo, o que importa na determinação de utilidade marginal de cada um desses produtos é a sua natureza física ou seu poder de satisfazer necessidades específicas. Um tênis, por exemplo, por que um tênis é útil? Cara, eu não quero andar descalço, sei lá, eu preciso de um tênis para corrida, por exemplo, porque eu quero praticar corrida. Então você compra um tênis para corrida. Por que uma caneta é útil? Bom, posso escrever alguma coisa com ela, fazer alguma anotação, alguma coisa. Então, cada bem ali tem a sua utilidade, mas a moeda aparentemente não se aplica nisso. Aí vamos ver como é que o Mises resolve isso. Isto é, essas valorações não dependem de preços pré-existentes. Na realidade, elas determinam aqueles preços. Com relação à moeda, no entanto, nós a demandamos não para uso direto em consumo, mas para retê-los sob a forma de saldos monetários, com o objetivo de trocá-los por bens e serviços que possamos consumir diretamente. Então, o que isso aqui quer dizer basicamente em uma linguagem mais simples?
É o professor dizendo o seguinte: cara, você guarda uma parte do seu dinheiro para pagar alguma coisa, comprar alguma coisa. Você trabalha e você guarda uma parte do seu salário, você não sai gastando tudo porque você precisa comprar comida, né? Você precisa comprar alguma coisa para você consumir imediatamente. Basicamente isso. Em outras palavras, não utilizamos a moeda pelo fato dela ser consumida, mas sim porque ela tem um valor prévio de troca, já que ela será permutada por outros bens. A moeda é demandada, portanto, por possuir um poder de compra pré-existente. Sua utilidade não apenas é independente de seu preço de mercado, mas deriva também do fato que ela também tem um preço, ou poder de compra, em termos dos demais bens e serviços. Em linguagem técnica, as utilidades de cada unidade monetária relativamente aos outros bens determinam as demandas individuais de saldos monetários, isto é, que parcela da riqueza será mantida sob a forma de moeda relativamente à que será gasta. Ou seja, o que isso quer dizer? A utilidade de cada unidade monetária, ou seja, o quanto você considera útil manter um valor individual de dinheiro. Por exemplo, digamos que você ganhe 3 mil reais por mês. R$ 1.000 você gasta com comida, água, luz e internet, enfim, essas coisas mais gerais ali. R$ 1.000 você tira como uma parte do seu dinheiro para fazer investimentos e, sei lá, outros R$ 1.000 você deixa tipo de reserva para se você precisar de alguma coisa. Então esses R$ 1.000 seria basicamente o seu dinheiro de reserva, seria a sua quantidade de unidade individual, né? Você valorizaria essa unidade, esses R$ 1.000 para esse fim. Aí seguindo aqui, as demandas individuais de saldos monetários, ou seja, isso é um valor individual. Digamos que outro indivíduo que ganhe os mesmos 3 mil reais que você, ele não guarde esses R$ 1.000, ele guarde, sei lá, só R$ 100. Uma demanda diferente de cada um. Seguindo aqui. Mises aplicando a lei da utilidade ordinal marginal decrescente, considerando que o uso da moeda existe para fazer frente a futuras trocas, chegou implicitamente a uma curva de demanda, aqui curva está entre aspas, uma curva de demanda de moeda que é decrescente em relação ao poder de compra de cada unidade monetária, que ele denominou de valor objetivo de troca da moeda e que é determinado nos modos da análise convencional de oferta e demanda pela interseção de moeda, da demanda de moeda com o estoque existente de moeda. Este último, ou oferta de moeda, em qualquer instante do tempo, nada mais, nada menos do que a soma dos saldos monetários individuais. O que isso quer dizer? É basicamente o quanto de dinheiro tem disponível. Em jargão técnico seria o gráfico do M1, que é a base monetária do país. Então, sei lá, tem R$ 1 trilhão no país. Então, isso é basicamente a soma de cada... a soma de todos os indivíduos dá R$ 1 trilhão. Então, aquele cara lá que poupa R$ 100, o outro que poupa R$ 1.000, o outro que poupa R$ 100, vai somando e chega nesse 1 trilhão aí de reais, que digamos, hipoteticamente seria a base monetária. É bem maior, mas enfim, vocês entenderam o ponto. Nenhuma unidade monetária existente deixa de ser possuída por alguém, não podendo, por isso, deixar de estar contida em alguma demanda monetária individual. Então isso quer dizer que basicamente todo o dinheiro que existe, ele é possuído por alguém. Tá no banco e é propriedade do banco, enfim, ou do usuário, mas enfim, tem um debate sobre isso, mas não vou entrar nessa questão. Ou sei lá, tá na sua própria casa mesmo, um dinheiro físico guardado, então é seu dinheiro, tá na mão de alguma outra pessoa, enfim, todo dinheiro que tem, ele é propriedade de alguém. Basicamente é isso que está sendo dito. Contudo, o poder de compra da moeda não é, como se costuma considerar, simplesmente o inverso do nível geral de preços, que é, por sinal, algo que não existe concretamente, já que o que existe são meramente preços. O poder de compra ou o preço de uma unidade monetária é, na realidade, um conjunto ou preço de uma unidade monetária. O poder de compra ou preço de uma unidade monetária é, na realidade, um conjunto das quantidades de bens e serviços alternativos que essa unidade monetária pode comprar. E, como tal conjunto é específico e é heterogêneo, ele não pode ser simplesmente somado para obtermos uma unidade de preço agregados, ou nível geral de preço. Então, outra doideira aí dos macroeconomistas aí sendo refutado. Bom, tópico 3, o teorema da regressão do Mises. Isso aqui é como o Mises resolveu esse problema, e foi de uma maneira bastante inteligente, tá? Vamos chegar aqui. Mises resolveu o problema da circularidade, cuja aparente insolubilidade fez com que os economistas da mainstream deixassem de aplicar análise marginal para determinar o valor da moeda, o que os fez adotar uma postura walrasiana de equilíbrio geral, da qual, por sinal, ainda não se libertaram. Então, eles ainda usam isso mesmo com o livro do Mises.
Sua solução é conhecida como Teorema da Regressão e foi apresentada na primeira edição de seu tratado da teoria dos juros e do crédito, tá? O livro lá de 1912, que está em alemão aqui. Este teorema, apesar de ser uma das importantes contribuições que Mises legou à ciência econômica, é também, infelizmente, uma das menos conhecidas, fato que gerou muitos erros. Verifiquemos sua brilhante solução para o problema do círculo austríaco. Vamos lá, aqui vai ser um pouquinho complicado, vou explicando para vocês. Em qualquer período de tempo, digamos no dia D, ou seja, um dia qualquer, basicamente, o valor ou o poder de compra da moeda é determinado pela interação da oferta de moeda com a demanda de moeda, ou seja, o quanto oferta e demanda por moeda estão casando ou não, ok? Observadas naquele dia. Então estamos falando desse dia específico. Imagina um dia qualquer. Esta última, como sabemos, é determinada pela utilidade marginal da moeda para os indivíduos, a qual possui um componente histórico, pois depende do poder de compra, e aqui vai ser chamado de V, existente no dia anterior. Isso é V, aí T de tempo, menos 1. Ou seja, se você tem uma moeda, você espera, você tem uma expectativa, digamos, você tem uma moeda para comprar pão. Você comprou pão no dia anterior a esse dia que você imaginou. Vamos colocar assim que seja uma segunda-feira. Uma terça-feira, vai ficar mais fácil. Você comprou o pão na segunda-feira. Na terça-feira. Porque você conseguiu comprar na segunda. Ah, mas isso é meio circular. Calma, o Mises já vai resolver essa questão. Então, o dia que você imaginou, terça-feira, coloca ele menos 1. A expectativa é que aquela moeda está valendo porque ela valia ontem. Então aí você pensa, pô, se eu conseguir comprar pão com essa moeda ontem, então eu vou conseguir comprar hoje. E também vou conseguir comprar amanhã. Entendeu? Mas vamos lá. Este, por sua vez, fora determinado pela oferta e demanda monetária no dia precedente. DT-2, ou seja, o dia que você imaginou menos 2, ou seja, o dia anterior do anterior. Então, a gente está falando de terça-feira, está falando do domingo. Pra vocês entenderem. O qual dependia de VT-3 e assim sucessivamente. Ou seja, o valor da moeda dependia do sábado, da sexta, da quinta, da quarta e assim sucessivamente. É uma regressão. Tá vendo que sempre está diminuindo. Então o professor coloca aqui V como T-3 é basicamente o valor da moeda tempo menos 3, ou seja, menos 3 dias do que você imaginou. É isso. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, comenta aqui que além de ajudar a engajar o vídeo eu explico para você. Mas vamos lá, como que o Mises resolveu isso? Porque você está vendo que é tipo assim, mas por que o dinheiro vale? O dinheiro vale porque ele valeu ontem. Não, e por que ele vale? Ele vale ontem porque ele valeu anteontem. E assim você vai voltando e você fica nesse ciclo. Tipo, o dinheiro vale porque ele valeu ontem. Isso não é uma resposta. Isso é basicamente você está num argumento circular. Mas como que o Mises responde? A solução de Mises para esse problema consiste em empurrando essa regressão temporal para trás até o dia, digamos, D, aí o dia D0, em que a moeda não era usada como meio de trocas, sendo apenas utilizado para consumo direto. O dia D1, então, foi o primeiro dia em que a moeda passou a ser usada como tal, enquanto D0 foi o último dia em que a moeda foi utilizada como uma mercadoria comum, digamos, ouro. Então, o que isso quer dizer? Digamos que nesse D0, ouro era basicamente usado como presente. As pessoas davam, sei lá, uma corrente de ouro, um anel, alguma coisa assim. E ninguém pensava em usar ouro como moeda. Só que depois desse dia, do dia 0 pro dia 1, o dia D0 pro dia D1, a pessoa simplesmente falou, cara, e se a gente usar isso aqui como moeda? E aí passou a ser usado como moeda. Vamos lá, seguindo aqui. Portanto, podemos fazer regredir em uma cadeia temporal o valor da moeda em qualquer instante, D ao longo do tempo, ou seja, DT, que o professor coloca aqui no livro, até D1 e daí a D0. Ou seja, você vai voltando até um dia 1, que ela foi usada como moeda a primeira vez, e no dia anterior ela não era moeda. Vemos então que a demanda da moeda mercadoria ouro no dia D1 dependia do poder de compra do ouro no dia anterior, isso é V0, a demanda naquele dia. A regressão temporal deve necessariamente ter um fim, uma vez que a demanda de ouro no dia D0 consistia necessariamente do seu valor direto para consumo, sem qualquer componente histórico, ou seja, sem influência no preço do ouro no dia D-1. Então, não tinha dados sobre o valor do ouro, porque basicamente ele não era pensado como moeda, ele passou a ser naquele dia. Então, essa informação, esses dados sobre o valor do ouro ao longo do tempo, que ele pode variar, ou subir ou descer, isso vai ser gerado depois do D0, não no D0. No D0 ele não era moeda.
no D1 para frente, ou seja, dia 1 para frente, aí ele virou moeda. Entendeu? Com isso, Mises solucionou o problema da circularidade, mostrando adicionalmente que, diferentemente dos valores dos demais bens e serviços, o valor da moeda tem um importante componente histórico. Além disso, o teorema da regressão mostra-nos que a moeda, em qualquer sociedade, não pode ter sido criada a não ser pelo processo de mercado que caracteriza as trocas, ou seja, a moeda é uma ordem espontânea. Basicamente, a moeda ela surge naturalmente na economia. Não faz qualquer sentido, portanto, acreditar que se possa criar moeda mediante contratos sociais, ou por imposição dos governos, ou por quaisquer esquemas artificiais propostos por economistas. A moeda surge, como observa Rothbard, organicamente de dentro do mercado. Então, o Rothbard defende também essa questão, indo de acordo com o pensamento do Hayek, de ordem espontânea, surgiu organicamente dentro do mercado, é uma forma de ordem espontânea. A partir desse ponto, depois que mostramos em linhas gerais o que é a moeda e o que não é, podemos examinar a teoria monetária da escola austríaca. Então, olha como o Mises foi brilhante nessa resolução, né? Porque ele vai regredindo, até que ele chega num ponto que ele fala, pera, aqui o ouro ou qualquer outra moeda, qualquer metal que você quiser usar como moeda, ou qualquer outra mercadoria que seja moeda, ela não era moeda, ela era mercadoria. Daqui em diante ela passou a ser moeda. Então, está resolvido o problema. 4. A teoria monetária austríaca. A rigor, não existem divergências entre os economistas da escola austríaca, os adeptos de Milton Friedman, monetaristas, e os novos clássicos da escola de expectativas racionais no que se refere ao fato de que a política monetária, e nada mais, seja a causa da inflação. Mises, por exemplo, via como uma ameaça à própria democracia a capacidade que os governos têm de emitir moeda. Também no que se refere aos efeitos das políticas keynesianas de pleno emprego e de sintonia fina, Hayek, Friedman e Sargent concordam quanto ao fato de que são desastrosas, porque geram a aceleração da inflação e o desemprego, e no limite a hiperinflação. Então, mesmo três escolas de pensamento que têm certa divergência, ainda concordam com alguma coisa da escola austríaca, então, portanto, as outras duas são certas que concordam com a escola austríaca. Galera, o Friedman, que é o rosto dos monetaristas da escola de Chicago de economia, e o Sargent, que é basicamente o cara da escola da expectativas racionais, é o fundador dessa... é o grande economista dessa corrente de pensamento econômico, tá? As diferenças mais importantes entre austríacos e monetaristas estão em três importantes hipóteses. A primeira é que a escola austríaca possui uma teoria do capital, algo que não existe nas demais abordagens. A segunda é que os austríacos encaram os mercados como processos essencialmente dinâmicos e, portanto, não utilizam análise de equilíbrios. E a terceira é o contraste entre a fundamentação microeconômica da primeira, que influenciou a escola das expectativas racionais, embora essa não seja subjetivista, e a ênfase macroeconômica da segunda. Então, basicamente, os austríacos focam na microeconomia e os monetaristas na macroeconomia, tá? Então, essa é uma diferença fundamental entre as duas. A visão austríaca é de que os efeitos nas variações do estoque de moeda provocada por alterações de fluxos monetários não são uniformes, afetando desigualmente os preços relativos à estrutura de capital e os padrões de produção da economia, bem como alterando os níveis de emprego de fatores produtivos em um processo que vai se tornando progressivamente mais forte à medida que o governo, para corrigi-lo, altera a política monetária. Então, o governo basicamente interfere, causa uma bagunça no sistema econômico. Mises já havia mostrado a falaciosidade do conceito de nível geral de preços ao examinar por que preços sobem. Isto é, porque o poder de compra da moeda cai, em resposta a um aumento na oferta de moeda, mantida constante as escalas valorativas individuais que determinam as respectivas demandas de moeda, ou seja, um grande ceteris paribus, tudo mais constante, por que os preços sobem? A galera continua com a mesma taxa de poupança e o preço continua subindo. Por quê? Porque o governo está interferindo, imprimindo moeda. É basicamente isso. Ao invés de seguir o procedimento neoclássico de separar a economia em um setor real e um setor monetário, ele mostrou que as expansões monetárias afetam igualmente a estrutura de capital da economia e os diferentes mercados e, portanto, provocam inescapavelmente alterações nos preços relativos. Essa implicação, que refuta a tese neoclássica da neutralidade da moeda, foi posteriormente desenvolvida por Hayek em diversos trabalhos. Rothbard, para explicar por que a moeda afeta Rothbard, para explicar que a moeda afeta diretamente os preços absolutos, recorre ao que denomina de modelo do anjo Gabriel. O que é esse modelo? Vai ser explicado aqui. A moeda não entra uniformemente na economia, mas mesmo que fosse assim, como no caso que um anjo descesse do céu e de noite aumentasse os encaixes monetários de todos os habitantes do país em, digamos, 100%, os preços não dobrariam em sua totalidade. Alguns mais do que dobrariam, outros subiriam menos que 100%, outros ficariam constantes e outros poderiam cair. Isto ocorre porque cada indivíduo tem uma escala de valores própria, uma ordenação característica de preferências que contém as utilidades marginais das unidades monetárias relativamente às utilidades marginais dos demais bens. Então,
que isso quer dizer? Que cada indivíduo ele reage diferente se ele receber um valor de dinheiro. Digamos que, sei lá, eu dobrei a sua quantidade de dinheiro. O que você vai fazer? Ah, sei lá, vou investir. Aí eu dobro a quantidade de dinheiro de outra pessoa que está assistindo. A pessoa, sei lá, pode simplesmente, vou fazer uma festa. Pode ser também, vou simplesmente consumir o dinheiro. Cada pessoa vai fazer algo diferente, então isso afeta os níveis de preço. Então não tem como dizer assim, dobrou a base monetária, vai dobrar os preços. Não, não é assim. Mas vamos lá. À medida que os saldos monetários dos diferentes indivíduos aumentam, suas compras de bens e serviços mudarão de acordo com as novas posições desses bens e serviços relativamente à moeda, em suas diferentes escalas de valores. A estrutura da demanda, bem como os preços relativos e as rendas relativas sofrerão alterações e, portanto, a composição do conjunto que constitui o poder de compra da moeda, por conseguinte, também será alterada. Ora, se isto ocorreria em uma situação tão simples quanto improvável, como a descrita pelo modelo do anjo Gabriel, é evidente que ocorre com muito maior intensidade por ocasião das expansões monetárias que se verificam no mundo real. Quando o Banco Central ou os bancos comerciais expandem a moeda e o crédito, o dinheiro novo assim criado é gasto, inicialmente em bens e serviços específicos. As demandas por esse produto sobem em relação às demandas dos demais, o que aumenta seus preços relativamente aos demais preços. À medida que o dinheiro novo espalha-se pela economia, outras demandas aumentam e, portanto, outros preços também aumentam. Isso aqui é basicamente a circulação da moeda pela economia. Então, à medida que o dinheiro vai circulando, esse dinheiro novo, ele vai causando um efeito de aumento de preço em cada local. Isso é o que erroneamente é chamado de inflação. A inflação já aconteceu quando o governo imprimiu moeda. O que está acontecendo agora é o segundo estágio da inflação, que é a consequência da expansão da base monetária. A riqueza e a renda se redistribuem em favor daqueles que recebem a moeda nova no início do processo, em detrimento dos que só passam a recebê-la no estágio posteriores. Esses primeiros são basicamente os cantilionários, que é a galera que recebe o dinheiro primeiro porque é amiguinha do governo. Então, o que acontece nesse caso é um massivo esquema de roubo através do governo, em que o governo rouba dos pobres para dar para os ricos. É isso que acontece. O governo, como sempre, roubando as pessoas. A riqueza e a renda se redistribuem. Essa parte aqui já foi. Ocorrem, portanto, duas modalidades de alterações de preços relativos. A primeira é esta redistribuição de rendas dos últimos para os primeiros receptores do dinheiro novo, que ocorre durante o processo inflacionário, e a segunda são as mudanças permanentes na riqueza e na renda, que continuam a se verificar mesmo depois que a moeda nova já se tenha espalhado por toda a economia. Ou seja, basicamente o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. É assim que o governo garante que exista pobreza ainda. Já em 1912, Mises chamara a atenção para o fato, que foi observado por David Ricardo 100 anos antes, de que aumentos na oferta de moeda não geram benefícios para a sociedade, basicamente porque eles não alteram o serviço de troca que a moeda proporciona, apenas diluem o poder de compra de cada unidade monetária, ou seja, cada unidade monetária, cada valor monetário passa a ter menos poder de compra, portanto, fica mais desvalorizado. Portanto, não existe nenhuma necessidade social que justifique o crescimento da oferta monetária, nem mesmo se a produção ou a população aumentarem. Simplesmente, as pessoas poderão manter uma proporção maior de saldos monetários reais, em termos do poder de compra para uma dada oferta de moeda, gastando menos, o que fará subir o poder de compra de seus saldos monetários. Conforme Mises escreveu no capítulo 17 de Ação Humana em 1948, spoiler, vai ter leitura comentada do Ação Humana, vai ser depois desse livro que eu vou começar, vai ser a próxima leitura comentada que eu vou fazer, tá? Eu não vou fazer mais nenhuma depois que eu terminar essa aqui, porque eu vou começar a trabalhar no projeto do Ação Humana. Em 1948, a quantidade de moeda disponível em toda a economia é sempre suficiente para assegurar a todos tudo o que a moeda faz e pode fazer. A inflação, que não deve ser entendida simplesmente como um aumento contínuo e generalizado de preços, que eu já venho apontando aqui. Este é o seu efeito, não a sua causa. De novo, os pseudo-economistas eles invertem causa e efeito, que são desonestos. Mas como uma queda progressiva do poder de compra da unidade monetária e a correspondente elevação dos preços é um método para o qual o governo, o sistema bancário que ele controla e os grupos que ele favorece politicamente adquirem a capacidade de expropriar parte da riqueza dos demais grupos da sociedade. Como eu falei, o governo basicamente roubando as pessoas. Um Robin Hood às avessas, que ele roubava dos pobres para dar para os ricos, né? Aqui o governo ele faz isso.
Só que na verdade a história do Robin Hood é distorcida, tá? O Robin Hood ele roubava do governo para devolver o dinheiro para as pessoas. Então o Robin Hood era um herói, ele roubava imposto para devolver para os seus legítimos donos. Turma com essa. Mas vamos lá. Portanto, é mais do que aconselhável, é crucial que a sociedade, mediante o estabelecimento de instituições adequadas, impeça que a política monetária fique sujeita às pressões de natureza política. Ou seja, basicamente tem que acabar com o Banco Central. Existem 3 mecanismos institucionais voltados para esse fim. O primeiro, defendido por Mises, é ancorar a moeda ao estoque de ouro dos bancos centrais, isto é, o regime do padrão ouro. O segundo, sugerido por Hayek, consiste na desnacionalização da moeda, em que se estimularia a competição entre as diversas moedas sobre as quais os bancos passariam a ter poder de emissão, de modo que as moedas das instituições bancárias administradas mais eficientemente teriam utilidades marginais maiores do que as emitidas pelos bancos mal administrados e, portanto, seus valores seriam mais elevados que os das segundas, o que faria o sistema tender para a estabilidade. Por fim, o terceiro mecanismo, que, embora não tenha sido proposto por economistas austríacos, tende a isolar a política monetária das pressões políticas, é a independência ou autonomia do Banco Central, que equivale a separar a política monetária da política fiscal. Isso aqui tem no Brasil, tá? Essa questão do Banco Central independente. Não é o ideal, porque ainda tem eleição no Banco Central, ainda tem muita politicagem ali, mas tem menos politicagem do que basicamente um Banco Central subserviente ao governo, tá? Então, não é perfeito, mas, enfim, é o melhor que tem pro momento. O ideal seria abolir o Banco Central e prender todos os seus membros, mas isso aí talvez ainda pro momento seja um pouco radical demais, mas é o que deveria ser feito, porque basicamente quem defende a impressão de moeda é bandido que deveria estar na cadeia. Seguindo aqui. O grande desafio a ser prontamente enfrentado, como frisou Hayek, é proteger permanentemente a moeda contra os falsos remédios receitados por muitos economistas, que podem surtir efeitos paliativos no curto prazo, o que sustenta a sua popularidade e os leva a crer que possam ser a chave da salvação. No Brasil e no mundo há milhares desses economistas, cujas teses, obviamente, quase sempre soam em harmonia com os interesses políticos de diversos grupos, mas que têm o efeito de, no longo prazo, abalar aquela que deve ser a instituição mais bem guardada dentre todas as outras, a moeda, cuja estabilidade deve ser o começo de qualquer conversa a respeito do crescimento sustentado. Então, aqui, brilhante apontamento do professor que a moeda deve sim ser defendida, mas da maneira correta, né? Não como fazem hoje em dia, que é uma massiva impressão de moeda bizarra e na verdade, uma antidefesa da moeda, né? Vamos lá. Tópico 5. Inflação, recessão, estagflação e ciclos econômicos. Para compreendermos melhor a visão da escola austríaca em relação aos problemas da inflação, da recessão, da estagflação e dos ciclos econômicos, podemos preliminarmente constatá-la com as posições dos keynesianos e dos monetaristas. Inicialmente, essas duas escolas admitem implicitamente que o setor real da economia está permanentemente em algum tipo de equilíbrio de longo prazo, em que a política monetária afeta apenas o nível geral de preços e o produto nominal ou o produto real, sem qualquer efeito sobre a estrutura de produção e composição do produto real, já que esses modelos não contam com nenhuma teoria do capital, admitem simplesmente que o estoque de capital é constante no curto prazo. Os keynesianos, que de um modo geral creem que os preços são determinados pelos custos de produção, acreditam que as tentativas de controle da oferta de moeda, ao provocarem aumento nos custos, aumentarão o desemprego sem reduzir a inflação. Por isso costumam sugerir controles diretos de custos ou via políticas de rendas, como forma de obter estabilidade de preços e pleno emprego. É uma visão míope. Para os monetaristas, a inflação é resultado das discrepâncias entre a oferta de moeda, historicamente instável, e a demanda de moeda, considerada estável, isto é, previsível. E que os leva a recomendar como única terapia anti-inflacionária correta o controle sobre a oferta de moeda, que deve crescer a uma taxa fixa. Então, vai imprimindo o dinheiro gradativamente a uma taxa fixa previsível, que aí o mercado tem uma certa estabilidade. É isso que eles defendem. Para Friedman, o desemprego associado aos programas anti-inflacionários não deve ser visto como um remédio para a cura da inflação, mas como um inevitável efeito colateral resultante de um processo de ajustamento de curto prazo que perdurará enquanto houver discrepância entre a inflação observada e as expectativas de inflação. É uma visão correta no que tange à identificação da causa e da solução do problema da inflação, mas sob a ótica da escola austríaca incompleta. Primeiro, por não mostrar como os fluxos monetários alteram os preços relativos. Segundo, por não verificar como esses fluxos alteram a estrutura de capital. E terceiro, por não considerar o mercado como um processo e, portanto, por não conseguir explicar, por seu enfoque macroeconômico, sua hipótese de uniformidade ao modelo do anjo Gabriel, a natureza das alterações geradas pela moeda nos preços absolutos e nos preços relativos. Então,
basicamente eles ignoram que mesmo essa constante aumento na base monetária esperado, sei lá, todo ano vai aumentar a base monetária em 1%, por exemplo, para poder controlar a inflação. Ainda assim, isso vai acabar gerando inflação, eles ignoram isso, e aí vem todas as outras questões que partem desse erro lógico. A teoria austríaca, resumida a seguir, mediante a integração das teorias da moeda, do capital, do processo de mercado dos ciclos econômicos e calcada epistemologicamente na praxeologia e no individualismo metodológico, consegue sanar essa deficiência de enfoque mais convencional. A política monetária não é neutra, ela não afeta todos os preços de maneira uniforme e, portanto, altera os preços relativos e, assim, a estrutura temporal de produção. A ideia central é que esse dinheiro novo entra em um ponto específico do sistema econômico e, sendo assim, ele é gasto em certos bens e serviços específicos, até que, gradualmente, vai se espalhando por todo o sistema, assim como um objeto qualquer, ao ser atirado na superfície de um lago, forma ciclos concêntricos com diâmetros progressivamente maiores, ou, quando se derrama mel no centro de um pires, ele vai se espalhando a partir do montículo em que se forma no ponto que está sendo derramado. Analogias, respectivamente, de Mises e Hayek. Por isso, alguns gastos e preços mudam antes e outros mudam depois, enquanto a mudança monetária, digamos, uma expansão do crédito for mantida, sua irradiação para gasto e preço persiste em movimento. Então, à medida que você vai continuamente expandindo a moeda, você vai aumentando esses círculos, né, vamos dizer assim. E aí você vai tendo um massivo aumento de preços na economia de maneira generalizada, que é a consequência da expansão da base monetária, que é o que é a inflação. Não é a inflação não é aumento de preços. Estou batendo muito nessa tecla aqui porque é muito importante para vocês entenderem. Assim, as alterações provocadas nos preços relativos produzem mudanças na alocação de recursos. Quando ocorre uma expansão de crédito bancário, supondo que as expectativas quanto à inflação futura não existam, as taxas de juros inicialmente caem, mantendo-se abaixo dos níveis que alcançariam se o crédito não tivesse aumentado. O efeito disso é que, necessariamente, os padrões de gastos sofrerão alterações. Os gastos de investimento subirão relativamente aos gastos de consumo corrente e às poupanças. Portanto, a expansão monetária necessariamente provoca uma descoordenação entre os planos de poupança e de investimento do setor privado. Esse impacto descoordenador da política monetária é essencial na visão hayekiana, mas não é levado em conta pela teoria macroeconômica convencional. Ou seja, o que isso quer dizer? Vamos explicar aqui. O governo vai imprimindo moeda. Beleza. Provoca uma descoordenação entre os planos de poupança e investimento do setor privado. Ou seja, se o governo está imprimindo moeda, o valor que está sendo gerado, esse novo dinheiro, ele está circulando na economia. Se ele está circulando na economia, ele está causando aumento de preço. Se ele está causando aumento de preço, não compensa você poupar. Então o que você vai fazer? Você vai gastar. Você vai pegar o seu dinheiro que você está poupando e vai consumir. Seja emprestando para alguém, por exemplo, por causa que está com mais demanda, mais investimento, né? Ou, sei lá, simplesmente consumindo dinheiro porque está num ambiente de inflação, então é melhor gastar agora, porque no futuro, se você poupar, você basicamente está sendo punido por isso. Então é isso que vai acontecendo. Aí, por isso que fala que tem essa descoordenação. Aí o Hayek coloca que é essencial porque é importante entender isso, entendeu? Se você não consegue entender essas forças, tu não vai conseguir pegar basicamente o que está acontecendo aqui. Mas vamos lá. Até aqui, contudo, nem os keynesianos nem os monetaristas teriam muitos pontos de desacordo. De fato, para os primeiros, ocorreria um excesso de investimento sobre a poupança, o que faria crescer a renda e o produto real, e possivelmente os preços assim que o pleno emprego fosse atingido. Já para os monetaristas, a expansão monetária provocaria aumento na renda nominal e no nível geral de preços, possivelmente no produto real, embora apenas no curto prazo, enquanto o processo de ajustamento friedmaniano não se completasse. Hayek, porém, vai mais longe. Ele estabelece em pormenores as alterações que a expansão creditícia provoca nos padrões de gasto e de produção. Na abordagem hayekiana, a produção é vista como uma série de estágios, que começam na produção de bens exclusivamente de consumo final, ou de primeira ordem, e vão até os estágios de ordem mais elevadas, isto é, sistemáticas e sucessivamente afastadas da produção de bens de consumo. Isso significa que a produção consiste em uma série de processos interligados em que bens de capital, caracterizados pela heterogeneidade, são combinados em diversas proporções, juntamente com a terra e o trabalho. Esta é, como sabemos, a essência da teoria do capital de Bombard. Então, basicamente voltando para o capítulo anterior. Tanto os bens de capital como o trabalho e, de certa forma, a terra são específicos
e a determinados estágios de produção e possuem as características de heterogeneidade e complementaridade. Adicionalmente, os investimentos devem realizar-se em uma estrutura de produção integrada, isto é, em uma série dependente interligada de investimentos complementares. Ora, a política monetária, ao alterar os preços relativos, modifica os sinais emitidos pelos preços. No caso de uma expansão monetária, esses sinais apontam para a redução dos lucros das empresas que produzem para consumo corrente e para o aumento dos lucros da produção de bens para consumo futuro. Altera-se, portanto, as taxas de retorno sobre as várias combinações de capital. O que isso quer dizer? Olha a descoordenação como vai sendo um processo. Começou a impressão, problema, tudo mais. Aí o professor coloca: a política monetária alterar os preços relativos, ou seja, aquele preço que está sendo praticado. Modifica os sinais emitidos pelos preços. Lembra da questão de como o preço é importante numa economia? Porque ele é um sinal para um indivíduo. Por exemplo, se o preço de alguma coisa sobe muito, sei lá, digamos, um preço de controle de ar-condicionado, vou dar um exemplo aqui. Tá subindo pra caramba, tá muito alto e alguém pode olhar e falar: caraca, pô, mas esse mercado aí tá com uma boa lucratividade, tá alto, vou começar a produzir controle de ar-condicionado. E sei lá, entram mais 3, 4 novos players no mercado. E aí o preço do controle do ar-condicionado começa a cair, porque basicamente tinha pouco no mercado, agora tem muito, então a oferta e demanda estão mais casadas agora, estava descasada, né? Tinha muita demanda e pouca oferta. Agora tem a oferta superou a demanda, então causou esse descasamento. Aí, seguindo aqui, no caso de uma expansão monetária, esses sinais apontam para a redução dos lucros das empresas que produzem para consumo corrente e para o aumento dos lucros de produções de bens para consumo futuro. Ou seja, basicamente você pode alegar que assim, empresas que produzem, sei lá, por exemplo, comida tem uma perda, mas as empresas que produzem coisas para consumo futuro, por exemplo, uma casa, uma indústria, alguma coisa mais complexa, um carro, por exemplo, que demora para ser produzido, tem mais lucro. Alteram-se, portanto, as taxas de retorno sobre as várias combinações de capital, ou seja, modificou como o mercado funcionava naturalmente. Os retornos nos estágios de produção mais próximos de consumo caem, enquanto crescem os retornos nos estágios de produção mais afastados do consumo. Recursos não específicos deslocam-se dos primeiros para os segundos. A produção de bens de consumo vai diminuindo, ao mesmo tempo em que os padrões de produção de bens de capital vão sofrendo alterações, passando a produzir bens que se adaptam a estruturas de produção que abarquem mais estágios do que anteriormente. Ou seja, aumenta, para usar o termo que o Bonhoeffer que usa, o roundaboutness da economia. Ou seja, a economia vai ficando mais alongada. A produção, as etapas de produção vão ficando mais longas, tá? Pra vocês entenderem. Para que esses investimentos se completem até o estágio de bens de consumo final, deverão ser subtraídos mais recursos do consumo, o que significa que a produção de bens de ordem mais baixas deverá manter-se em queda até que a nova estrutura de produção se complete. O processo descrito é autorreversível. Na medida em que as rendas dos titulares dos fatores de produção aumentam, em decorrência da expansão monetária, cresce a demanda por bens de consumo, o que faz com que os preços desses bens, relativamente aos preços dos bens mais afastados do consumo, aumentem. Reverte-se dessa forma o processo. Caem os retornos nos estágios mais afastados do consumo final, enquanto sobem os retornos nos estágios mais próximos do consumo final. Recursos não específicos fazem um caminho de volta, os bens de capital, que haviam sido dimensionados para a estrutura de produção anterior, têm agora de ser redimensionados para uma estrutura menos intensiva em capital. Surgirão perdas de desemprego, serão mais fortes nos setores que anteriormente haviam se expandido mais e agora defrontam com superproduções. As perdas e desemprego gerados nada mais são do que a contrapartida das alocações perversas de recursos geradas pela expansão monetária. Ou seja, expansão monetária e recessão são inseparáveis. O que isso quer dizer? O que o professor colocou aqui? Vamos explicar toda essa parte aqui. Você vai aumentando a base monetária, dá a falsa impressão de que tem mais dinheiro disponível para empréstimo. E ela é uma impressão falsa, porque a forma de você aumentar o dinheiro disponível para empréstimo é através das pessoas simplesmente poupando mais dinheiro, tendo mais estoque de capital disponível, e isso pode ser feito simplesmente com as pessoas aumentando a sua quantidade de poupança, ou seja, indivíduos poupando mais dinheiro internamente, ou simplesmente você pode ter uma massiva injeção de capital através de investimento externo, que é tipo alguém de fora chega e, sei lá, você é um cara de um brasileiro, você tem uma ideia de uma empresa e você consegue uma grana aí de uns gringos, sei lá, você precisa de 100 milhões de reais, você consegue 50 pessoas te doando 2 milhões cada para tipo, investindo em você e você consegue tocar seu negócio. Então,
aumentou seu estoque de capital, você consegue fazer isso, e se você faz isso em larga escala, é basicamente uma das formas de você crescer uma economia, que é através de investimento externo. Então, se isso acontece com simplesmente o governo expandindo o quanto de dinheiro que tem na economia, esse processo acontece da mesma forma, só que ele acontece de uma maneira perversa, porque como não tem demanda por esses novos bens, ou seja, não houve um enriquecimento das pessoas, pelo contrário, no longo prazo elas vão acabar ficando mais pobres, porque, vamos pegar um exemplo aqui, digamos, o governo imprimiu dinheiro massivamente e deu para o setor de construção civil. Pô, beleza, legal, vai começar a subir prédio na cidade inteira, tu vai olhar assim e falar, caraca, como tem prédio, né, subindo, pô, tem bastante coisa, tal, mó gente construindo prédio, aí começa aquela galera correr para as faculdades de engenharia para poder se formar engenheiro, começa a galera falar, pô, negócio aí de elétrica tá bombando, né, pô, vou fazer um curso de elétrica, aí, sei lá, outro faz um curso técnico para poder aprender a instalar piso. Então você vê toda a galera ali que no que tange área de construção civil, todo mundo se juntando para poder trampar nessa área. Só que no longo prazo, isso não é sustentável. Então acaba gerando dinheiro nas pessoas, essas pessoas, esses trabalhadores, eles vão querer consumir bens de consumo que são uma cadeia mais curta, ou seja, com menos roundaboutness, para usar o termo do Von Bavarick. Com isso, aquela alocação de recursos que saiu de uma cadeia de curto prazo para uma de médio ou longo prazo, ela faz o caminho de volta. Então agora tem mais demanda por bens de curto prazo, então portanto o capital ele sai daqui e ele volta para cá. Quando ele sai daqui e volta para cá, todo mundo que trabalha aqui acaba ficando desempregado, porque esses negócios não são mais lucrativos, é o que acontece, que basicamente gera a recessão. E eu usei esse exemplo de construção civil porque é uma coisa que aconteceu realmente de fato no Brasil. Não é uma coisa para ficar só especulando, tipo, um exemplo hipotético. Não, isso aconteceu. A bolha imobiliária que aconteceu no Brasil foi absurda e depois de um tempo gerou vários apartamentos ociosos, e até tem um meme aqui no Brasil que é muito comum de o engenheiro que anda de Uber, então que faz Uber, né? Porque o cara fez a faculdade de engenharia achando que aquela condição favorável para a engenharia se manter e não se manteve, basicamente ele se ferrou e tem que trampar de Uber porque não tem mais trampo de engenharia. Então é um exemplo. Espero que tenha ficado claro essa parte, tá? Porque aqui tá mais técnico, aqui eu expliquei da maneira mais simples, mas é basicamente isso que quer dizer. Se ficou com dúvida, comenta aí. Como escreveu Hayek, o excesso de comida não tem como provocar, não tem como não provocar indigestão. As tentativas de fazer a estrutura de produção voltar à situação anterior, mediante novas expansões monetárias dos mesmos pontos que elas iniciaram, ocorreram apenas que elas inicialmente ocorreram, apenas terão o efeito de perpetuar a descoordenação que se inoculou na estrutura de capital, o que fará com que cada vez mais inflação e mais empregos sejam gerados para manter-se o artificialismo desejado. Eis aí a origem dos ciclos econômicos segundo os austríacos. Mesmo sob a vigência da famosa ex-rule friedmaniana, isto é, como a oferta monetária crescendo a uma taxa constante, permanecerão sintomas recessivos impostos pela realocação corretiva de recursos. Isso se aplica pelo fato de que a ação conjunta das expectativas de inflação, que surgem com a manutenção da expansão monetária, e a escassez real provocada pelas más informações que o sistema de preços passa a transmitir, fará com que as margens de lucros que haviam aumentado pelo estímulo da inflação passem a cair. As tentativas de manutenção da inflação costumam ser incentivadas pelas pressões políticas, geradas pelo fato que, via de regra, as rendas dos fatores não específicos são fortemente afetadas pelas variações nas demandas por seu serviço. A reflação, isto é, a aceleração da expansão monetária, provocará, então, desajustamentos adicionais. Dados os contínuos e crescentes aumentos de preços e as quedas dos salários reais, surgem normalmente pressões para que os preços sejam controlados. Os controles sobre os preços dos bens de consumo exacerbam a situação desconfortável que o próprio governo criou, uma vez que seu efeito terá de intensificar a escassez de bens de consumo, seu efeito, na verdade, será o de intensificar a escassez de bens de consumo e, portanto, de perpetuar as pressões realocativas. Então, basicamente, o governo intervém e imprime moeda, dá problema nos bens de consumo, o bem de consumo sobe. A galera fala, pô, vamos controlar preço, os bens desaparecem e aumenta a pressão realocativa para o governo, basicamente, parar de encher o saco e deixar a economia funcionar naturalmente. A estagflação provocada pelas más alocações geradas pelas políticas monetárias anticíclicas mostra que essas políticas na realidade são procíclicas. Enquanto a expansão monetária persistir, continuarão a ser realizados maus investimentos até a estrutura de capital ficar grimpada. Se o governo estancar a expansão monetária, ocorrerá rapidamente uma recessão que, embora possa ser forte,
cessará tão logo o reajustamento da estrutura de produção se complete e as trajetórias de produção e emprego se restabeleçam em modos sustentáveis. Terminarão então as perturbações alocativas e a inflação. Se o governo, contudo, permanecer emitindo, a recessão e a inflação crescerão progressivamente. Por fim, se o governo, para combater a recessão, resolver acelerar a expansão monetária, o que ocorrerá se ele ceder às pressões no sentido de reduzir as taxas de juros, o resultado, líquido e certo, no final do processo, seria uma hiperinflação. Então, se o governo basicamente continuar metendo louco, vai dar uma hiperinflação. A indexação de preços, que foi largamente utilizada no Brasil até anos antes da implantação do plano real, além de não ser neutro em relação aos efeitos alocativos da inflação, ao representar mais uma pressão artificial sobre os preços relativos, agravava o problema. Na realidade, ela não podia fazer mais do que cobrir variações de preços que já haviam ocorrido no passado, em decorrência da expansão monetária. Nunca é tarde, contudo, para aprender. Os economistas passaram quase todo o século XX e a primeira década do atual encantados com a pseudo-panaceia keynesiana e com a venenosa serpente marxista. Mas Mises, desde 1912, apontou-nos o caminho correto para a estabilidade de preço. Hayek, dos anos 20 até sua morte, em março de 92, aplainou aquele caminho. Ambos foram, por isso, perseguidos e negligenciados. A tarefa dos austríacos de hoje é resgatar suas ideias, procurar aperfeiçoá-las e contribuir para que sejam adotadas pelos governos. É uma tarefa difícil, muito difícil. Como os remédios adotados pelo governo todo mundo em relação à crise de setembro de 2008 estão aí para testar, mas devemos esperar que os economistas e os governos, de tanto errarem, venham a exercer sua condição de seres racionais e, portanto, aprendam. Eu não sou tão otimista assim não com o governo ser racional, porque o governo, na verdade, ele é a epítome da irracionalidade. Mas, vamos lá, caminhando para o último tópico, que é conclusões. Esperamos que o que foi exposto tenha contribuído para ajudar o leitor a compreender que, conceitualmente, não existe uma teoria monetária austríaca, no sentido puro, mas uma teoria mais ampla que integra as teorias da moeda, do capital, do processo de mercado e dos ciclos econômicos. No mundo real, não há um setor monetário e um setor real. Não existe um bem chamado PIB, que se possa comprar em padarias ou lanchonetes. Não há tampouco algo como nível geral de preço. Não existe uma taxa de juros e muito menos o estoque de capital é constante. Ou, como disse certa vez um aluno, referente à anotação dos modelos macroeconômicos, que se denominam de K, o estoque de capital de curto prazo é considerado constante. Não existe um casão que fique parado o tempo inteiro, referindo a uma letra K grande. Se Keynes conhecesse a teoria acerca do capital, provavelmente não teria escrito a teoria geral e Friedman não tentaria ter corrigido a teoria geral. E o mundo seria melhor sem a teoria geral. Não tem como discordar dessa conclusão do professor, embora sucinta, mas sim. O livro Teoria Geral dos Juros, do Crédito e do Emprego, acho que é esse o nome do livro do Keynes, enfim, é uma das maiores desgraças que já aconteceu. Talvez seja um dos piores livros de economia já escritos, além do Capital, né? Então, se a gente pudesse simplesmente explicar esses dois livros e pegar eles e falar tá tudo errado, explicar para as pessoas que tá tudo errado, as pessoas entendessem por que tá tudo errado, o mundo seria um lugar muito melhor. Mas enfim, eu tô aqui fazendo parte desse trabalho, né? Então, se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, é muito importante, de novo reforçando isso. Tô quase batendo 1000 inscritos no momento da gravação desse vídeo, então se você quiser ver esse vídeo, quando você vê esse vídeo aqui no tempo real, né, quando ele saiu, se inscreve, ajuda o canal a bater 1000 inscritos. Se você está vendo no futuro e o canal já tem mais de 1000 inscritos, também não importa, se inscreve também, ajuda. O canal sempre é importante, cada novo inscrito ajuda muito o canal. Se você chegou até aqui também, considere apoiar o canal financeiramente. Você pode fazer isso de diversos meios. Primeiro, comprando com os parceiros do canal, Loja Manifesto 38, camisas, bonés, enfim. Agora estou com a camisa deles, né, porque estava lavando, agora está limpa. Vou usar de novo. Você pode comprar através do link na descrição, que leva para o Instagram deles, troca uma ideia com eles lá. Quem comprar pelo Libertário 013 tem desconto, então avisa que você veio pelo canal Libertário 013. Mas tem que estar inscrito, né? Se não tiver inscrito não ganha desconto, então né? Se inscreve, mais um motivo. Assim como também você não vai ganhar desconto na Make Easy English se você não for inscrito do canal Libertário 013, mais um libertário que faz parceria com o canal, divulgando aí para ajudar você a aprender a falar inglês. Então se você quiser ir embora do Brasil, aprenda a falar inglês ou até melhorar seu inglês mesmo para outros motivos. O melhor lugar para isso é a Make Easy English. E se você quiser contratar thumbs igual essa aqui, é só falar com a Ana, minha designer de thumbs, contato dela na descrição. Lembrando, redes sociais, todos os demais links aí na descrição, assim como também os meios de apoio financeiro, direto, né, no caso, você pode apoiar através de Bitcoin, Lightning ou Nano, ou pode mandar um Pix mesmo, que é para o contato.libertario013@gmail.com. Considere apoiar o canal, já que esse tipo de conteúdo dá mais trabalho, mais complicado, mais complexo, enfim. Mas é isso, agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.